E aí, pessoal, como é que vocês estão? Por aqui nós estamos muito bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 e 6 do livro de vocês da Biologia A, tá? Então, no último vídeo nós falamos sobre os plateumintos e as verminoses causadas por esses vermes, e hoje nós vamos falar sobre o filo nematóida. Prestem atenção. Filo nematóida. Esse filo, ele engloba várias entidades patológicas importantes para o ser humano. Ascaridíase, ancilostomíase, filariose e a enterobiose. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Mas, primeiro, vamos falar sobre as características gerais do filo nematóida. Os animais pertencentes a esse filo também são chamados de nematóides, nemateumintos, tá? E eles são reconhecidos por apresentarem um corpo vermiforme, cilíndrico e afilado na porção posterior. Esses animais, eles são triblásticos. Por quê? Porque eles apresentam ectoderma, mesoderma e endoderma. E eles são anteriormente chamados de pseudocelomados, hoje são chamados de blastocelomados, ou seja, eles não têm o celoma bem caracterizado, que permita a separação dos órgãos na sua cavidade, tá? Eles possuem um exoesqueleto flexível, que é formado de lipídios e proteínas, das quais a proteína mais abundante é o colágeno. E eles têm uma característica bem peculiar. Eles possuem uma cutícula, tá? E essa cutícula recobre todo o corpo do animal. E eles sofrem a troca dessa cutícula pelo menos uma vez ao ano, uma vez na vida, tá? Num processo chamado equidise. E a presença dessa cutícula faz com que os nematóidos, eles façam parte do clado Equididozoa. Esses animais, eles possuem sistema digestivo completo, com boca, faringe, intestino e ânus, tá? A sua locomoção, ela se dá pela musculatura longitudinal e pela cutícula. Eles não possuem sistema circulatório nem respiratório, ocorrendo as trocas gasosas por difusão através da epiderme. O seu sistema digestivo, como eu falei, já é completo. O seu sistema excretor, ele possui células alongadas, que recebem o nome de renetes, tá? E parecem com a letra H. E o principal excreta dos nemateumintos é a amônia. O sistema nervoso desses animais é bem rudimentar, então existe um gânglio nervoso na porção anterior desse animal, da onde partem dois nervos, um nervo dorsal e um nervo ventral, tá? E eles também apresentam estruturas quimiorreceptoras, tá? Quanto ao sistema reprodutor, eles são ditos dioicos, ou seja, existe um macho e existe uma fêmea. E esse macho e essa fêmea apresentam o que a gente chama de dimorfismo sexual. A fêmea é maior do que o macho e o macho tem a presença de uma espícula copulatória, tá?
Então, o macho, ele tem a espícula copulatória, que fica na sua extremidade, e a fêmea, ela tem 2 orifícios. Um orifício que caracteriza o ânus e um outro orifício que caracteriza o orifício genital, ok? E esses animais se reproduzem sexuadamente após a introdução do espermatozoide nas fêmeas. O ovo se desenvolve e é ovoposto, recoberto por uma camada de quitina, tá? Esses ovos, quando na natureza, eclodem e formam as formas juvenis, que são nematelmintos que não apresentam sistema reprodutivo, tá? Como a gente pode observar nessa figura da direita, o macho, ele forma como se fosse um anzolzinho na extremidade posterior dele, tá? Então, vamos às doenças causadas, às verminoses causadas por esses nematelmintos. A primeira delas é a ascaridíase. A ascaridíase é uma eumintose causada por um verme nematelminto chamado Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga. Esses parasitos, eles apresentam um ciclo de vida monoceno, ou seja, eles participam do seu ciclo de vida apenas um hospedeiro. E eles têm grande importância para os humanos, porque eles podem causar obstruções intestinais importantes, que precisam ser corrigidas através de procedimento cirúrgico, além de poder comprometer outros órgãos importantes do organismo pelo seu ciclo de vida errático. Então, como é que ocorre a contaminação do ser humano pela ascaridíase, pela lombriga? Então, uma pessoa contaminada com a lombriga, ao evacuar, deposita no meio ambiente os ovos da lombriga, tá? Esses ovos, eles ficam no solo, na água, e contamina aquele ambiente, podendo vir a contaminar as hortaliças e frutos que ali forem cultivadas. Como as pessoas têm hábito de comer saladas cruas, frutas cruas, ao ingerir esses alimentos, elas acabam por se contaminar, tá? E aí esses vermes vão para o intestino e lá começam a se reproduzir. O que acontece durante esse processo de reprodução? Há um aumento da carga parasitária no indivíduo, ocasionando obstruções intestinais importantes que só podem ser solucionadas através da cirurgia. Então, nessa figura maior, nós vemos a obstrução, a alça intestinal repleta de vermes adultos, obstruindo a passagem das fezes. E nas outras duas fotos nós vemos as lombrigas, os ascaris lumbricoides, sendo retirados por procedimento cirúrgico. Esse não é o único problema que o ascaris pode vir a trazer para o ser humano. Existe também a possibilidade da ocorrência do que a gente chama de ciclo de Lois, ou seja, o verme ele sai do intestino e chega até os pulmões. É o que a gente chama de ciclo de Lois, tá? Ancilostomíase. Ancilostomíase, também chamado de amarelão.
A ancilostomíase ela é causada principalmente por duas espécies de nematelmintos, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Como eu já falei para vocês, ela é popularmente chamada de amarelão. E aí o que acontece? Uma pessoa contaminada libera ovos nas fezes e essas fezes entram em contato com o solo. O indivíduo que anda descalço sobre este solo pode se contaminar, pois a larva filarioide do ancilóstoma penetra em sua pele íntegra e ele passa a desenvolver então os sinais, né, os sintomas do amarelão. Por que chamar amarelão? Esses vermes, eles são vermes hematófagos. Eles têm uma peça bucal onde os seus dentes se fixam na mucosa do intestino do hospedeiro e eles sugam sangue desse hospedeiro. Então, dependendo da quantidade de parasitas que vivem no intestino do ser humano, ele pode ter uma anemia, desde leve até uma anemia severa. Por isso que eles passam a ser chamados de amarelões, tá? Outro problema causado por ancilóstomas é a larva migrans, ou bicho geográfico, bicho de praia, tá? E que é causada pelo ancilóstoma canino, pelo ancilóstoma brasiliense ou pela Uncinária estenocéfala, tá? Esses parasitos vivem nos intestinos dos animais domésticos, gatos e cães. E eles defecam, ao defecarem, liberam os seus ovos no ambiente. E esses ovos, eles eclodem e liberam larvas, que nós chamamos de larvas rabidiformes. E essas larvas, elas amadurecem e se transformam em larvas filariformes, que é a larva em forma infectante. Essa larva larviriforme, ela penetra a pele íntegra, só que ela não chega até os intestinos, ok? Ela fica localizada nas pedras, ela fica localizada na epiderme, tá? E aí ela cava túneis nessa epiderme, por isso chamado de bicho geográfico, porque dependendo do caminho que a larva percorra, ela pode criar diversas lesões com formas diferentes, tá? E aí dá um aspecto de que a pessoa parece um mapa, tá? A filariose é causada por um nematelminto chamado Wuchereria bancroft. Esse parasito é um parasito heteroxeno, ou seja, ele precisa de um hospedeiro intermediário para completar o seu ciclo de vida. E esse hospedeiro intermediário são mosquitos hematófagos do gênero Culex, ok? Como é que ocorre a infecção do ser humano e a infecção do mosquito? Nós temos nessa patologia dois ciclos, um ciclo que acontece no mosquito e um ciclo que acontece no homem. Então, uma vez infectado, o mosquito pica o ser humano e libera a forma juvenil do parasita, tá? O parasita, ele se desenvolve até a fase adulta, lá nos vasos linfáticos e nos nódulos linfáticos. A fêmea desse parasita vai liberar larvas, pequenas larvas, nos vasos sanguíneos, chamadas de microfilárias. Essas microfilárias, elas,
costumam migrar para os vasos periféricos durante a madrugada. Dessa forma, um mosquito pode, ao se alimentar do sangue de um homem com filariose, se infectar. Essas microfilárias, elas vão para o intestino do mosquito, se desenvolvem até a forma juvenil quando chegam para a probóscide do mosquito. Nesse momento, o mosquito está pronto para transmitir esta forma juvenil da filária para outros indivíduos. O que é muito importante nesse caso é que essas microfilárias, elas se acumulam nos vasos linfáticos, que são os vasos mais finos que existem no nosso corpo. E aí o que acontece? O líquido que é drenado por esses vasos linfáticos se acumula e cria inchaços nos membros, principalmente nos membros. Então, aqui a gente está vendo, todas as fotos são relacionadas à filariose de membro posterior, tá? Isso traz, essa sintomatologia traz um nome específico para essa doença, é elefantíase. Porém, esse crescimento anormal pode acontecer também nos membros superiores, no escroto do homem e até mesmo as filárias podem migrar para o olho. Eu vou postar para vocês um vídeo que mostra a filariose ocular e o médico retirando as filárias do olho do indivíduo. Por fim, a enterobiose. A enterobiose, ela é causada por parasita nematóide chamado de Enterobius vermicularis. Então, como é que acontece a contaminação do homem? O homem, ele ingere os ovos embrionados, tá? Esses ovos, eles eclodem no intestino delgado e liberam as filárias. Essas filárias, elas vão se desenvolver nesse intestino, tornando-se adultas. A fêmea e o macho copulam e a fêmea migra até a região perianal à noite para depositar os seus ovos, tá? Esses ovos nas pregas perianais maturam em torno de 4 a 6 horas, tá? E aí, esses ovos sendo depositados no ambiente, contamina o ambiente e contamina também o próprio indivíduo, tá? Qual é a profilaxia para todas essas todas essas doenças causadas por nemateumintos? A filariose, ela precisa combater os vetores, né? Combater os culex, tá? Mas nas demais, andar calçado, higienizar bem as mãos e os alimentos e adotar o saneamento básico. Bom, gente, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Fiquem com Deus. O próximo slide mostra as atividades que vocês precisam fazer. Vamos lá. Então, exercícios. Livro, capítulo 5, página 97 e 98, capítulo 6, página 109 a 115 e o nosso questionáriozinho eletrônico lá no Google Forms. Valeu?